Opa! Faz tempo que a gente não se fala por aqui, na verdade? Bom, tô voltando a gravar alguns vídeos aqui no canal e hoje eu queria comentar uma parada que já aconteceu há um tempinho atrás, que foi um vídeo fatídico aí de um executivo da Caixa falando sobre agilidade, inteligência artificial e quanto que talvez os times de tecnologia atrapalhem aí o desenvolvimento do negócio. Eu sei que esse vídeo é super polêmico, muita gente já falou, já trouxe vários assuntos aí no LinkedIn, gravaram vídeos aqui no YouTube mesmo. E, enfim, eu queria trazer minha opinião sobre esse assunto. Eu não quero focar aqui em inteligência artificial porque não é minha área de domínio. Eu não conheço sobre esse assunto. Eu só sei o que sai na mídia ou o que eu leio por aí, mas muito alto nível, nada muito a fundo. E, obviamente, eu não vou ficar aqui, né, cagando regra sobre esse assunto se eu não domino assim. Mas sobre essa parte de agilidade e sobre o quanto que talvez um time de tecnologia, como ele mesmo disse, demora 6 meses para escrever um boa tarde, ou enfim, ele talvez tenha usado um exemplo ali mais simplório, mas eu queria trazer minha opinião sobre esse assunto e talvez eu concorde um pouco com o nosso queridão aí da Caixa que trouxe esse assunto. Outra coisa que ele trouxe é sobre agilidade, né? O quanto que pessoas que, né, estão exercendo esse papel ou empresas que têm, né, essa área de agilidade acabam também criando uma série de processos e série de burocracias para que o trabalho flua de uma forma mais eficiente. Será que ele também não tem razão nesse assunto, né? Será que a gente também não devia fazer uma reflexão sobre isso e o quanto que a visão das pessoas que trabalham mais com a parte de negócios tem sobre esse tipo de forma de trabalho que às vezes a gente acha, né, ou sente porque viu num curso X ou Y, porque viu uma empresa fazendo, a gente acha que é a melhor forma de trabalhar e é mais eficiente para aquele contexto? Queria comentar um pouco sobre esses dois assuntos aqui nesse vídeo, depois da nossa chamadinha. Não sei se você caiu nesse vídeo aqui sem me conhecer, mas eu trabalho com tecnologia já faz uns 18 anos e, sendo bem sincero, assim, eu nunca vi um time rodar exatamente num framework conhecido de trabalho, seja ele qual for, tá? Seja Scrum, seja ou até a metodologia do Kanban, né? Que muita gente às vezes confunde o Kanban com a metodologia. Enfim, tem uma série de discussões sobre esse assunto, mas eu, honestamente, sempre encarei essas metodologias como boas práticas ou coisas e artefatos que você pode adaptar e se inspirar para utilizar dentro do seu time. Sempre parto de uma premissa de que você precisa saber como é o trabalho e como ele é executado hoje no seu time, independente de se ele usa qualquer tipo dessas ferramentas ou de forma de trabalho. Por que é importante isso? Porque a partir do momento que você sabe como que o time trabalha, ou seja, como que as demandas chegam, como que você escolhe o que fazer, o que não fazer, ou seja, a sua prioridade de execução de trabalho, como que vocês escolhem as melhores iniciativas, como que vocês definem os objetivos e como que vocês definem que aquilo foi realizado, completo, ou como muita gente chama do definition of done, né? Como que foi completo, como que aquela história pode se dar como concluída e também como que você acompanha o resultado daquelas coisas. Então essa série de perguntas, elas me ajudam muito quando eu vou entrar num time, principalmente num papel que hoje eu exerço nos últimos anos, né, de liderança, me ajuda muito a, primeiro, tirar os vieses do que eu acredito ser a melhor forma de trabalho, porque honestamente, gente, isso é muito arrogância, sabe? Muita arrogância das pessoas que acham que elas sabem a melhor forma de executar um trabalho sem conhecer como aquele time trabalha atualmente. É de uma arrogância muito grande isso, assim. E eu sinto que boa parte, né, das pessoas que eu trabalhei que exerciam um papel de agilidade acabavam caindo um pouco nessa cilada de chegar, às vezes, muito animadas ali de um curso que fez ali, de uma certificação, e tentar trazer, adotar aquela metodologia à força dentro de um time, sem entender o contexto, como que o time trabalha atualmente, se realmente existe ineficiência naquele trabalho. Então, vindo agora um pouco para o assunto do vídeo, será que esse senhorzinho que trouxe ali, né? Eu digo senhorzinho com todo respeito, tá, gente? Porque eu vi muita gente também indo para um caminho mais de etarismo, falando mal, porque, pô, é um tiozinho que tá desatualizado. E eu acho muito perigoso cair nesse caminho, porque muita gente que é antiga, assim, que tem anos de carreira, tem muita experiência legal para compartilhar, então vale a pena escutar essas pessoas.
Obviamente que você se tornar mais velho não significa que você é mais sábio, mas também não significa que você é mais velho e você também é uma pessoa ignorante que não sabe nada e está desatualizado. Então, muito cuidado com esse caminho que eu vi muita gente caindo nessas últimas semanas que esse assunto veio à tona. Mas voltando, será que ele não tem razão? Será que muitos dos times que a gente tem trabalhado, a ineficiência se dá porque a gente quer adotar à risca os preceitos, acordos, artefatos, processos e burocracias que a gente acaba criando para o trabalho fluir? E será que esses artefatos todos que a gente tem hoje no time realmente estão colaborando para a gente ser mais eficiente dentro das estruturas? E eu penso que a maioria dos times que a gente encontra por aí vão se esbarrando cada vez mais nesses processos e burocracias que impedem o trabalho de andar. Vou te dar um exemplo aqui de uma coisa que eu sempre vejo acontecer. Às vezes tem uma parada, um trabalho ali que pode ser executado rápido, às vezes menos de meia hora, um ajuste numa configuração, uma coisa que, sei lá, é tão simples ali que é só você fazer um ajuste e subir um deploy. Eu sei que às vezes nunca é tão simples, né? Mas supondo que aquilo é muito fácil de fazer e as pessoas já estão acostumadas a fazer aquilo de forma rápida. E eu já vi muitos times falando assim, olha, cria o card lá pra mim. Primeiro cria o card porque é esse o nosso acordo. E aí a gente fica pensando, poxa, mas por que eu preciso criar o card toda vez para coisas desse tipo? Coisas simples dessa, que é ajustar uma configuração que não leva nem 30 minutos. Eu tô falando isso porque eu era esse cara, eu ficava muito nesse negócio de, não, se a gente não criar o card, a gente não tem visibilidade desse tipo de trabalho chegando pra gente. Só que ao mesmo tempo, isso vai criando uma barreira de trabalho ser feito que é desnecessária, né? A gente, com o pretexto de dar visibilidade do trabalho, a gente fica tirando essa eficiência de executar coisas que são rápidas e tirar da nossa frente um trabalho que às vezes fica impedindo a gente ali de conquistar alguma coisa que seja rápida, por exemplo, um ajuste de recursos numa infraestrutura que a gente está vendo que está sofrendo ali com uma latência alta. Então, um ajuste rápido que você faz ali, você nem precisa de repente criar um card para isso, você faz rapidão e sobe. Já é um ganho muito maior do que eu ficar dando visibilidade nesse tipo de trabalho. Outras coisas que eu já vi, sabe? Por exemplo, olha, só a pessoa de produto que cria card. Olha, não pode mover o card de volta. Se tá no doing, né? Se tá no fazendo, não pode voltar pro to do, sabe? Eu não sei, gente. Eu acho que a gente tá, sabe, tem criado, né? Eu sei que muito time já abandonou isso há muito tempo, mas eu vejo muita discussão ainda rolando nesse assunto, no sentido de, poxa, a gente tem que seguir aqui os nossos acordos, a ferro e fogo, e esquece um pouco, né, de que o trabalho ele vai evoluindo e que essa eficiência precisa ser mais importante, talvez, do que esses processos que a gente vai criando. Até numa tentativa que tem boas intenções por trás ali, né, de tentar arrumar uma forma de trabalho que seja coesa dentro do time, mas que no fundo às vezes acaba gerando essa ineficiência que talvez esse senhorzinho da caixa trouxe ali, né? E a segunda coisa é sobre o tempo que demora para fazer alguma coisa ali, né? Então, poxa, eu vou trazer lá um texto e vai demorar 6 meses para o time de desenvolvimento fazer, porque tem que passar por não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E todas as fases, né, ele trouxe ali de teste, QA e não sei o quê e tudo mais. E, sinceramente, eu acho que esse tipo de coisa que ele trouxe, né, da simplicidade de algumas tarefas, elas serem superestimadas, ela pode ter vários efeitos ali, né? Ela pode ser consequência, na verdade, de várias coisas, né? Pode ser a consequência de que esse time hoje não tem um ferramental de trabalho que faça com que o deploy, né, ou a subida de novas coisas seja simples, ou seja rápida, ou que não dependa de tantas etapas. Por exemplo, quando você precisa de ter uma pessoa testando manualmente aquela funcionalidade, ou de repente você tem uma janela de deploy. Enfim, uma série de coisas que às vezes trava a evolução das suas entregas e que talvez essa seja uma consequência desse tempo que os times acabam estimando, né, de entrega muito maior. Ou pode ser também que esses times, por talvez não entenderem o contexto, né, daquela tarefa, eles colocam um prazo muito maior, porque eles, poxa, se demorar menos, muito bom, a gente entregou antes. Se demorar mais, a gente sabe que, poxa, já colocamos um prazo maior, então a gente não vai ter problema. Que para mim, isso é muito sobre segurança, né? Sobre o quanto que as pessoas estão seguras para dizer o real, né? Trazer a realidade ali para a discussão na mesa e dizer, olha, isso aqui realmente vai demorar mais, ou isso aqui é simples, a gente faz em um dia. E aí essa coragem, né, de despriorizar outras coisas em favor de uma nova que pode ser mais importante, que pode ter um potencial maior.
Então, acho que essas consequências, né, de você ter um time respondendo a novas demandas com prazo muito grande, pode ser que venham daí também, desse caminho aí de falta de ferramental ou essa insegurança de dizer e abrir o jogo e ser transparente com essas novas demandas. Enfim, queria trazer minha opinião, né, sobre esse vídeo polêmico que saiu por aí e trazer essas reflexões pra gente também que trabalha com software, né, porque no fim das contas a gente precisa pensar nesse tempo que a gente consegue o quanto antes entregar a solução e essa nova funcionalidade para os clientes. E também para a gente pensar, né, que às vezes essas demandas de negócio, elas vêm carregadas de vieses. Então, quanto que é importante o trabalho de alguém de produto para trazer um pouco mais de coesão do porquê que aquilo é mais importante do que tudo aquilo que a gente já priorizou. Né? Por que essa demanda do botão que ele cita ali, né, de exemplo é tão mais importante quanto a gente fazer um refactor ou quanto a gente fazer uma outra funcionalidade que a gente tinha priorizado. Então, essas questões também acho que são boas para a gente refletir, embora o vídeo tenha sido polêmico, né, a fala tenha sido muito forte, polêmica ali em alguns aspectos, pegando só essa parte aí, né, do tempo que demora, né, com o time de tecnologia fazer, entregar as coisas, queria puxar essa reflexão para a gente entender se o nosso processo de trabalho ele não está muito enviesado com frameworks, burocracias e processos, quando na verdade a gente podia ser muito mais eficiente adaptando-se ao contexto, a forma de trabalho da sua equipe, a natureza do trabalho também, né, que você tem dentro da sua organização. Enfim, colocar tudo isso em perspectiva antes da gente ficar muito bravo com essas falas e, de repente, usar isso como uma autocrítica para dentro das nossas organizações. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Então, aproveita, se inscreve, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Esse assunto realmente é polêmico e eu sei que muita gente talvez não concorde comigo, mas faz parte, acho que vale trazer aqui meu ponto de vista também para a gente poder discutir e ter esse debate de uma forma positiva. É isso, te vejo na próxima.